Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma ação da Semana do Lixo Zero de Porto Alegre. Sou enfermeira formada há 32 anos e destes 25 anos atuando na área de gestão de resíduos de serviços de saúde. Assim como vocês, na minha formação, lá na década de 80, não fui apresentada aos resíduos de serviços de saúde, seus riscos para a saúde pública e o meio ambiente, se o manejo não for de forma adequada. Nesta época, a recém estavam iniciando os casos de HIV e não tínhamos todos os cuidados que existem hoje com os materiais perfurocortantes e fluidos corpóreos. Foi na década de 90 que iniciaram os primeiros movimentos no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, que foi um dos primeiros estados a lançar uma legislação específica para a gestão de resíduos sólidos de serviços de saúde, a Lei 10.099 em 1994. Também Porto Alegre já vinha se destacando nacionalmente como a primeira capital a iniciar a coleta seletiva. Dentre as inúmeras razões, foi a falta de aterro sanitário. Na verdade, nesta época, nem aterro sanitário era um aterro controlado, ou seja, um lixão melhorado. Imagine só, dispor resíduos de serviço de saúde em lixão com as pessoas, os catadores, buscando materiais recicláveis. Não podemos esquecer que o lixo ocupa espaço e reduzir o volume reduz o custo com a disposição final dos resíduos sólidos urbanos, mas também se começou a trabalhar o conceito de sustentabilidade ambiental. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Ou seja, reduzir, reaproveitar e reciclar resíduos e, desta forma, usar menos recursos naturais extraídos da própria natureza, pensando nas futuras gerações. Pena que Porto Alegre regrediu tanto na coleta seletiva, mas é através de iniciativas como a Semana do Lixo Zero que contribuímos com a consciência ambiental das pessoas. Como responsável pela elaboração, implantação e monitoramento do Plano de Gerenciamento de Resíduos, me deparei com muitas dificuldades, dentre elas, conscientizar as equipes multidisciplinares do hospital no manejo correto dos resíduos. Esse manejo possui várias etapas, mas as duas que necessitam ser trabalhadas com maior ênfase, junto aos trabalhadores, aos colaboradores, era a geração e a segregação dos resíduos. Um dos profissionais mais difíceis de ser acessado, estimulado e convencido da importância da mudança de comportamento era o médico. Desde sempre, um dos objetivos mais importantes das capacitações era tentar conscientizar os profissionais, independente da área, quanto ao seu papel e responsabilidade como cidadãos e profissionais da saúde. Citando alguns exemplos. O descarte inadequado de materiais perfurocortantes num saco de lixo comum pode levar a um acidente de trabalho com o colaborador que coleta os resíduos. O profissional de saúde deve prevenir doenças, promover a saúde e não expor o ser humano ao risco de uma doença. Outro exemplo, misturar luvas sujas de sangue com os resíduos recicláveis. Esta conduta leva à contaminação de todo o resíduo já descartado naquele recipiente, passando a ser um resíduo infectante que necessita de tratamento, ou seja, maior custo, e que não poderá ser reciclado. Mais matéria-prima e recursos naturais serão extraídos no meio ambiente. Já se passaram 25 anos que atuo nesta área e ainda temos a mesma lacuna nos currículos das universidades do conteúdo do manejo correto dos resíduos de saúde. Os resíduos de serviço de saúde são considerados especiais porque eles necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à disposição final. Com a inovação tecnológica, novos materiais, novos tratamentos, a quantidade de resíduos vem aumentando, porque o uso de materiais descartáveis é cada vez mais frequente e também a qualidade, a
composição dos resíduos tem sido com uma grande variedade, exigindo um cuidado, um manejo totalmente diferenciado. Hoje temos duas legislações que norteiam a gestão dos resíduos de serviço de saúde. A RDC 222, de 2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que norteia os aspectos intra-hospitalares. E a resolução do CONAMA 358, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que regulamenta os aspectos extra-hospital. O que é importante a gente destacar que os diferentes serviços de saúde são responsáveis pelo seu resíduo da geração até a destinação final. Mesmo quando nós terceirizamos o serviço de coleta, de tratamento e disposição final, o hospital, as clínicas, consultórios continuam responsáveis pelos seus resíduos gerados. Isso significa que vocês, futuros médicos, enquanto possíveis diretores responsáveis legais para os hospitais, clínicas ou donas de seus consultórios, poderão sofrer uma ação civil e penal caso haja um dano ambiental por um resíduo destinado ou disposto inadequadamente. Os resíduos, eles são classificados em 5 grupos. Grupo A, B, C, D e E. Os resíduos do grupo A são resíduos biológicos, com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Os resíduos do grupo A são divididos em 5 grupos, A1, A2, A3, A4 e A5. Os resíduos A1 são resíduos de laboratório. Os resíduos de laboratório com manipulação genética, os meios de cultura, cultura e estoque de micro-organismos, bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitados. Já o grupo A2 são as carcaças, as peças anatômicas provenientes de animais de experimentação com inoculação de micro-organismos. O grupo A3 são as peças anatômicas do ser humano, membros ou produtos de fecundação com peso menor de 500 gramas ou menor de 25 centímetros ou menos de 20 semanas de idade gestacional. O subgrupo A4, que é o maior volume de resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde, são os kits de linhas arteriais, endovenosas, os dialisadores, sobras e amostras de laboratórios e seus recipientes, peças anatômicas, órgãos, tecidos, a própria placenta e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos. As bolsas de sangue vazia, recipientes materiais resultantes do processo de assistência, tais como gases, luvas sem sangue, materiais de curativo, seringas com sangue, sem as agulhas, são os resíduos do grupo 4. O subgrupo A5 são os resíduos com possível contaminação ou com contaminação confirmada por prions. O segundo grupo são os resíduos do grupo B, resíduos que contêm produtos químicos que podem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, por ter características de corrosividade, reatividade, inflamabilidade e toxicidade. Quais são esses resíduos? São exemplos de resíduos do grupo B, os restos de medicamentos, como restos de antibióticos, os quimioterápicos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, os reagentes de laboratório, detergentes, saneantes, desinfetantes. Os resíduos do grupo C são os rejeitos radioativos que seguem as normas do CNEN, do Conselho Nacional de Energia Nuclear. O quarto grupo são os resíduos do grupo D. São os resíduos também conhecidos como resíduos comuns, recicláveis e não recicláveis. Eles não vão ter nenhuma das outras características dos resíduos anteriores, ou seja, risco biológico, risco químico e risco radioativo. São semelhantes
aos resíduos domésticos. O último grupo de resíduos é o grupo E, que são resíduos perfluorocortantes ou escarificantes, ou seja, agulhas, bisturis, lâminas de barbear, pontas de equipo. Todos os estabelecimentos de saúde necessitam ter um plano de gerenciamento de resíduos que, neste documento, deverão ser escritas todas as etapas do manejo dos resíduos. Quais são essas etapas? Geração, segregação, acondicionamento, coleta, transporte, destinação e disposição final. É na geração dos resíduos que nós vamos observar a classificação que eu acabei de passar, pois é na geração que eu vou segregar conforme a classificação estabelecida. Porque quem gera que é responsável pelo descarte, ou seja, descartando também vai ser responsável pela segregação. Os objetivos da segregação é minimizar a contaminação dos resíduos considerados comuns. Eu não vou misturar materiais com resíduos químicos, biológicos e radiológicos nos resíduos recicláveis e não recicláveis. Eu vou permitir a adoção de procedimentos diferenciados conforme cada tipo de resíduos. Com isso, eu vou reaproveitar ou reciclar os resíduos comuns. Para a gente segregar adequadamente pelos grupos que acabei de passar para vocês, nós precisamos acondicionar adequadamente os resíduos. Então, o grupo A, que são os resíduos infectantes, eles devem ser descartados no saco de lixo branco. Ele vai ter simbologia de resíduo infectante, então ele vai ser descartado numa lixeira que tiver o saco de lixo branco identificado como resíduo infectante. Os resíduos do grupo B, eles são acondicionados no saco laranja e da mesma forma acondicionados numa lixeira com o saco laranja. O grupo D, normalmente, ele possui duas classificações, o resíduo reciclável e o não reciclável. O resíduo não reciclável, normalmente ele é condicionado no saco preto. O resíduo reciclável, não existe um padrão universal. Aqui em Porto Alegre, normalmente nós adotamos a cor verde, porque nos lembra a natureza e o meio ambiente. O resíduo do grupo E, que são resíduos perfluorocortantes, eles devem ser acondicionados nas caixas de perfluorocortantes. O que é importante observar que esse resíduo do grupo E, ele pode ter tanto contaminação biológica como contaminação química. O tratamento dos resíduos de saúde tem o objetivo de reduzir o risco associado aos resíduos anterior à destinação final. Os resíduos do grupo A, eles deverão ser autoclavados. Os resíduos do grupo B, sólidos, eles devem ser encaminhados para aterro industrial. Os resíduos do grupo C, que são os rejeitos radioativos, eles permanecem no estabelecimento até o decaimento da meia-vida. Após este período, eles passam a ser classificados ou como resíduos biológicos ou como resíduos químicos, conforme a sua origem na segregação. O grupo D, que são os resíduos recicláveis e não recicláveis, os recicláveis são encaminhados para a unidade de triagem do DMLU, que é uma unidade licenciada para receber os resíduos de serviços de saúde. Os resíduos não recicláveis, os comuns, eles são encaminhados para o aterro sanitário licenciado para resíduos sólidos urbanos. O último grupo é o grupo E, que são os materiais perfluorocortantes escarificantes, que são acondicionados nas caixas de perfluorocortante. Os resíduos perfluorocortantes com material com contaminação biológica também são autoclavados. E os resíduos do grupo E com contaminação química também são encaminhados para aterro industrial. Concluindo e referenciando a Semana do Lixo Zero,
O que é uma gestão de lixo zero? É aquela que não permite que ocorra a geração de lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. O que é importante é que a gente diferencie resíduos de rejeito. Resíduo é quando o material ainda possui capacidade de reutilização, reciclagem, reaproveitamento, compostagem, de virar energia. Ultrapassada todas essas possibilidades, só assim o lixo, o resíduo, vira rejeito. E onde entra o papel do médico em toda esta gestão do lixo zero? Já na sua geração. O que é importante é que o profissional, no momento da geração, saiba realizar a segregação conforme a categoria dos resíduos. Não realizar a mistura dos resíduos biológicos com os resíduos comuns. O profissional médico, atuando no serviço de saúde, deverá cumprir todo o programa de gerenciamento de resíduos daquela instituição. Então, será muito importante que ele cuide a geração, a segregação, conforme a classificação estabelecida naquele serviço de saúde. Bem como o médico terá que se preocupar quando for o responsável técnico, o responsável legal pela sua clínica, pelo seu consultório, onde terá que ter um plano de gerenciamento de resíduos, e caso o manejo não seja adequado, ele terá prejuízos tanto no consumo dos próprios insumos, dos materiais que terão que acondicionar os resíduos, a despesa com coleta, com transporte e destinação final, além de que, se o resíduo for disposto de forma inadequada, ou seja, um resíduo químico sendo encaminhado para um aterro sanitário, poderá causar um dano ambiental e ele será responsável por este dano, caso ele não siga as normas estabelecidas na legislação. Agora, vocês são estudantes e já têm a responsabilidade da segregação correta dos resíduos. Mas o papel do médico vai além do atendimento aos seus pacientes. A prevenção e a promoção da saúde através do manejo consciente dos resíduos para cuidar da nossa sociedade, do meio ambiente. Leve isso a sério.